Olá, começa agora o programa Pauta Especial. No programa de hoje vamos falar sobre a revisão de aposentadorias e o que pode ser feito para melhorar os ganhos do aposentado. Também vamos falar sobre as mudanças na Previdência aprovadas no Congresso Nacional. A desvalorização das aposentadorias tem deixado muitos beneficiários preocupados. Muitos procuram a revisão do benefício ou continuam contribuindo para tentar elevar o seu benefício. Outros tentam na justiça a desaposentação, mas nem sempre conseguem. Esses temas geram muitas dúvidas entre trabalhadores e aposentados. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o chefe da Seção de Reconhecimento de Direitos do INSS, Marcelo Barbosa. Vamos começar pela desaposentação. O que é isso? Pois não, nesse caso, para explicar a todos, a desaposentação, teoricamente, ela não existe no âmbito administrativo da Previdência Social. A aposentadoria ela é perene, ou seja, ela é para sempre. Tanto é que a própria legislação já traz que, uma vez aposentado, depois que você recebe o primeiro pagamento ou qualquer um dos fundos, FGTS, o PIS, etc., ela é irrenunciável, irrevogável e irretratável. Haja aí, né? Olha só, irrenunciável, irrevogável e irretratável desde o primeiro recebimento. Então, de forma administrativa, essa pessoa que se aposentou e voltou a contribuir por algum motivo, ela teoricamente não vai ter acesso administrativo a uma desaposentação. A Previdência Social vai negar, claro, porque não tem nem lei que permita que isso aconteça. Porém, aí se busca a justiça com outro entendimento, e esse entendimento seria as pessoas apenas que voltaram a contribuir. Para ficar bem claro, então você aposentou por idade e não voltou a contribuir, não há o que se falar em desaposentação ou revisão. Agora, alguém está trabalhando ainda, né? Aposentou-se por idade ou por tempo de contribuição e continuou a trabalhar, ou seja, recolhendo a Previdência. De fato, é bom explicar a todos que esse recolhimento é obrigatório. Não é uma questão que você vai pagar se quiser, porque, na verdade, a própria Constituição já obriga essa contribuição. Para você ter uma ideia, não tem nenhuma finalidade, vamos dizer assim, particular. Ela é pelo princípio da solidariedade. Ou seja, você paga para que todos tenham acesso. Então não é uma questão. Muita gente não entende isso, né? Olha, eu já contribuí, já me aposentei, voltei a trabalhar, continuo contribuindo. Vai servir para quê? Para nada? Não é para nada. Serve por esse princípio da solidariedade e, claro, por um princípio maior, que a Previdência ela é contributiva. Para ficar mais claro ainda, olha só, quando você sai, ou seja, se aposenta, alguém vai pagar para você. Porque o nosso sistema, Miguel, ele é um sistema de repartição simples. Quando você sai, alguém fica contribuindo para você. Ora, se você não saiu, teoricamente, aposentado e voltou, você está pagando para você mesmo. Então, para ver esse equilíbrio, né? Agora, se é justo ou não, aí é discussão para muito tempo. Agora, no tocante à legalidade, não existe essa possibilidade administrativa da desaposentação. As pessoas conseguem na justiça, por algum motivo, de forma liminar. Então, não há... E detalhe, nem sempre é vantagem. Nem sempre é vantagem, Miguel. Tem pessoas que não acham, as pessoas entram na justiça, conseguem, de alguma forma, até por liminar, como você colocou agora. E qual é a vantagem disso? Na verdade, antes de entrar na justiça ou até na Previdência, é importante que ele procure fazer um cálculo. Para ficar fácil, quando você se aposenta, daquele momento em diante, o que você voltar a contribuir, teoricamente tem que ser num valor maior do que aquele que você se aposentou. Eu vou dar um exemplo. Você se aposentou ganhando R$2.000 e agora está no mercado de trabalho ganhando R$1.500. Certamente a contribuição vai ser num valor menor. Quando for fazer uma nova conta, quando é permitido judicialmente fazer essa nova conta, às vezes é prejuízo. Você vai ter um decréscimo na aposentadoria. E uma vez que você pediu, mesmo com decréscimo, vai ter que aceitar. Então é muito importante quem acha que tem esse direito, que vai primeiro pedindo na Previdência, vai ser negado porque não tem lei para conceder. Não tem lei, por enquanto, para conceder. Uma vez que você entenda que é interessante ingressar na justiça, procure antes fazer um cálculo, procure um contador especializado nessa área que você vai encontrar, para ele fazer um novo cálculo. Olha, eu estou ganhando depois, eu passei 5, 6, 7, 8 anos contribuindo, eu quero saber se eu fizesse um novo cálculo ia ser vantagem. A partir dessa análise técnica é que ele pode procurar a justiça. E detalhe, ainda numa situação liminar. Não tem lei ainda que defina isso. E na Justiça, estamos aguardando ainda, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal julgar a respeito da desaposentação. E um detalhe bem simples, olha só. Continua valendo a decadência. E o que é a decadência? É um prazo em que você perde o direito de pedir e de receber o direito, que para a Previdência são 10 anos. Então, o direito decadencial, ou seja, quando você perde o direito de ter o pedido e o direito atendido, para a Previdência a revisão são 10 anos. Ou seja, depois de aposentado, você teria 10 anos. Para pedir qualquer revisão, inclusive a desaposentação. Só que tem pessoas que trabalham muito mais do que isso.
se aposentam muito cedo, por exemplo, aos 50 anos, 52, e vão até os 65, o que dá mais de 10 anos de contribuição posterior à aposentadoria. Nesse caso, ele já teoricamente decadente, não tem mais como pedir. Porém, mesmo assim pedem, e é isso que está no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal Federal ele vai decidir quanto é essa decadência. Você que contribuiu 15 anos depois de aposentado, você tem direito a pedir, entre aspas, essa desaposentação, que é uma palavra que nem existe, né? Desaposentar. Mas, enfim, foi criada essa palavra, vamos utilizá-la. Então, chamam também de desaposentadoria, que é outro absurdo. E ele não pode ir pelo cálculo, né? De 15 anos de contribuição, mais 55 de idade, 65... A conta não fecha, né? Porque ele já tem esse cálculo na aposentadoria anterior. Isso, mas nesse caso, o que é feito na prática? Ele desconsidera e faz um novo cálculo. É como se começasse do zero. Agora com as regras atuais. Tem esse diferencial. Soma o tempo de contribuição mais isso, o outro. Mais o outro de contribuição, verifica-se a idade. Isso. O que não vai mudar é o tipo da aposentadoria. Por exemplo, ele está aposentado por tempo de contribuição. Ela não vai mudar por idade, vai ser a mesma tempo de contribuição. O que vai variar é o aumento desse tempo de contribuição. O fator previdenciário faz a diferença? Faz a diferença. Continua valendo da mesma forma na idade que ele se aposentou no primeiro momento. Então, por isso que esse cálculo que é feito, às vezes é desvantajoso para esse segurado. Então, qual a dica que nós podemos passar enquanto Previdência? É direito tentar fazer, claro, é um direito, você está contribuindo. Porém, é primeiro e é principal que se faça uma análise inicial se vale ou não a pena fazer ou requerer isso judicialmente. Quando passa a valer a pena? Quando isso acontece? Quando você começa a contribuir a mais depois de aposentar num valor maior. Ou seja, a pessoa se aposentou e está ganhando muito mais do que ganhava antes de aposentar. Ele estava ganhando, por exemplo, houve um aumento, até porque, com o tempo, ele pode ter se formado em outra coisa, ele pode ter uma pós-graduação, um MBA, algo desse tipo que vai agregar valor para ele. Ele até pôde, em razão de estar aposentado, né, fazer um novo curso e ganhar mais. A partir daí, começa a ser vantajoso. Agora, é uma coisa bem interessante. Como não tem legislação ainda, ele vai entrar na Previdência meramente para ter a carta negada, indeferida. Mas a lei obriga que ele faça isso. Você, antes de entrar na Justiça, tem que primeiro passar pela Previdência para pregar o indeferimento. E não é uma questão pacífica, né? Até juízes têm entendimento. Nem todos ganham. Tem casos de juízes que decidem, vamos dizer assim, de acordo com a legislação que nós temos na Lei 8.213, de 91, que é a lei que regula justamente as aposentadorias. Quantos casos existem no Brasil? Milhares? São milhares. Inclusive, na Justiça, a gente tem uma condição até dos casos estão sendo, vamos dizer assim, aguardando o resultado. Eles chegam no momento e ficam, o termo que eles usam é sobrestado. Ele fica aguardando o resultado dos demais para poder julgarem estes que, vamos dizer assim, estão aguardando se pode ou não. Nos casos aí da desaposentação ou a solicitação do pedido de desaposentação para o novo cálculo, você já falou que ele necessita ter um ganho acima do salário anterior. Mas ele pode ter a carteira assinada ou ele pode ser um contribuinte individual? Não, nesse caso, o tipo de segurado que não tem tanta relevância, tá? Ele pode ser um contribuinte individual, ele pode ser também a pessoa que trabalha de carteira assinada, não há nenhuma, vamos dizer assim, vantagem ou desvantagem do tipo de segurado que é. O que vai valer é a contribuição posterior a essa aposentadoria. Então é interessante salientar que esse tipo de situação é muito comum acontecer com as pessoas que se aposentam muito cedo. Começou cedo, então, nesse caso, obviamente, depois de 35 anos no caso do homem e 30 anos no caso da mulher, com exceção do professor ou professora, que esse tempo cai em 5, tá? Então, é muito cedo, vamos colocar na prática. A mulher começou a trabalhar aos 18. Então, 30 anos depois, aos 48, uma menina ainda muito jovem, ela já pode se aposentar. Certamente, se ela ganhava mais do que o mínimo, ela teve um decréscimo no valor em razão do fator previdenciário. Ela continuou a trabalhar, 48 anos, está muito produtiva, e ela voltou e ganha mais agora. Então, 10 anos depois, aos 58, ela disse, não, vou fazer uma revisão, porque eu contribuí com um valor bem maior e eu quero que isso me dê uma garantia de um valor maior. Então, nesse caso, é possível que ela tenha uma vantagem. É bem possível que ela possa ter, porém, para ficar bem claro, ainda não existe na Previdência Social, ainda não existe a condição básica de você ganhar isso administrativo, porque não tem lei. Se houvesse uma lei que permitisse, e claro, é o que seria o mais interessante, mas não tem. Então, obviamente, nós vamos negar. Não porque queremos, porque não tem lei para conceder. E daí, a partir desse momento em que nós façamos isso, aí você pode buscar a via judicial.
Inicialmente, você vai ter, enfim, que fazer, como eu sugeri, uma verificação com um contador, um advogado da área, porque a partir do momento que seja vantagem, ainda tem uma outra questão. No judiciário não há uma coisa unânime, não há uma questão, um ponto pacífico, né? Lá no judiciário você vai encontrar, claro, situações diversas. A maioria das vezes você encontra uma questão positiva, mas não é um ponto pacífico, geral e restrito. Então você tem que tomar cuidado antes de pedir essa revisão, inclusive judicial, para evitar que você tenha uma ingrata surpresa. Muita gente às vezes pede, Miguel, e depois disso quer desistir. A não ser que depois que sai a sentença, não há mais como desistir. Esse pedido é na Justiça Comum? Na justiça especializada seria a Justiça Federal. Porque uma vez que você tenha, basicamente, o INSS como entidade, uma autarquia pública federal, então quem faz as demandas relativas à Previdência é na Justiça Federal. Bom, é um caminho longo, imagino. Possivelmente. A priori, hoje em dia, vamos dizer assim, está um pouco mais rápido porque já tem decisões e ele vai chegar no momento que ele vai parar. Ele vai ficar, como eu falei, sobreastado. Até que venha a decisão do Supremo Tribunal e diga, olha, pode. Ou então, olha, vamos modificar a lei. Existe uma súmula vinculante que pode, por exemplo, levar todos os processos a uma decisão única, unânime. Então, tudo isso é interessante ficar a par e, claro, assistindo a programas, acompanhando realmente essas notícias, porque o Congresso Nacional está sempre em movimento, está sempre criando essas regras e, claro, isso vai atingir a toda a sociedade de forma direta ou indireta. Existe algum caso em Alagoas? Tem vários casos em Alagoas, sim. Inclusive sendo negados na Previdência a priori e na Justiça, conseguindo e ficando sobreastado. Agora, não são tantos casos assim, porque geralmente essa informação que a gente passa, as pessoas costumam seguir. Porque ninguém quer ter prejuízo. E a primeira pergunta que se faz, isso é vantajoso? Então, para ter essa resposta, antes de ingressar no judiciário, os advogados, os contadores que são especializados no assunto, fazem, olha, isso aqui é vantajoso. A chance que você tem de ganhar existe. Né? E também tem um detalhe, hoje já pelo menos os resultados que a gente encontra nas pesquisas, né, vamos dizer assim, dentro dos tribunais superiores, é que não está havendo a devolução. Porque, teoricamente, quando há uma mudança, se devolve nos últimos 5 anos. Até nisso a briga acontece, briga que eu falo judicial. Né? Olha só, você vai ter um novo momento, mas devolver, que aí nesse caso não seria decadência, seria prescrição. Prescreve em 5 anos para pagar ou receber qualquer situação. Então os últimos 5 anos eram devolvidos em alguns casos. Aí isso já caiu, então não devolve mais. E outra coisa, não recebe nenhum retroativo. Vou dar um exemplo, a pessoa está aposentada, 10 anos, 9 anos depois, ele vai pedir na Previdência uma desaposentação. Ele vai ter, vai ter esse requerimento indeferido, porque não tem lei, a lei diz o contrário, que eu não posso fazer, ele vai ter esse resultado. Daí ele ingressa na justiça. O juiz disse, não, tudo bem, eu vou considerar em razão de, sei lá, que legislação ele vai utilizar e vai considerar que é possível fazer. A Previdência faz, medida judicial, vai recorrer disso, obviamente, vai fazer, porém, ele recebe do dia do requerimento em diante. Ele não recebe retroativo os últimos 5 anos, porque ele vai receber do dia do requerimento em diante. Então, isso já é pacífico também. Não há nenhum pagamento retroativo. Mas enquanto a Justiça decide, o pagamento fica assustado? Não, não. O pagamento fica normal, recebe-se normalmente pela aposentadoria anterior, até o momento em que haja essa desaposentação, entre aspas, né? Haja essa decisão judicial, mesmo em caráter liminar, ou seja, um caráter precário, não é definitivo. Se acontecer qualquer mudança que venha, enfim, ele pode haver um retrocesso. O que não há, na verdade, é devolução, porque como o benefício tem caráter alimentar, não há essa previsão legal de devolução quando é caráter alimentar e quando é de boa-fé, a não ser que seja má-fé. E depois do intervalo, vamos continuar falando sobre as mudanças nas regras da Previdência. Voltamos já.